Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse canal do YouTube mostrando para você um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite de domingo. Que o Senhor possa te engrandecer, te abençoar. Vamos falar sobre fé. Nós estamos na nossa campanha de quarta-feira falando sobre a fé que move montanhas. O próprio Senhor Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para esse monte, transporte-se para o outro lado, ele será transportado. Então, são palavras de Jesus, nos ensinando a respeito de fé. Os discípulos, uma certa vez, chegando ali diante do Senhor Jesus, pediu para que o Senhor aumentasse a fé deles. Senhor, aumenta a nossa fé. Por que eles pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles? Devido a eles estarem com a sua fé frustrada, eles sentiram-se limitados, eles estavam acostumados a ver Deus, o Senhor Jesus, operando maravilha, operando milagre, e se tornou uma rotina, se tornou algo normal para eles. Só que chegou o momento que eles enfrentaram uma situação mais difícil. Chegou o momento que eles enfrentaram uma situação mais dura. E assim será na sua vida também. Chegará o momento que você vai enfrentar uma situação difícil. E você tem que estar preparado. Tem que estar preparado com a sua fé inabalável. Então eles receberam a presença deles, aquela criança, com uma doença, com uma enfermidade, um aspecto de epilepsia. E aquela criança não foi curada através dos discípulos do Senhor. E o pai daquela criança levou a criança até Jesus. E Jesus curou aquela criança. Então eles ficaram indignados. Como nós oramos, nós ministramos e não aconteceu? Por que não aconteceu? Então eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então aí que tudo começa, aumenta a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele fala: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Então se eu sei que o autor da minha fé é Jesus e que o consumador da minha fé é Jesus, então eu tenho que clamar a Ele, pedir ao Senhor: renova minhas forças, renova a minha fé, me fortaleça na Tua presença. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando você está vivendo em novidade de vida, quando você está vivendo debaixo da palavra de Deus, tudo começa a dar certo na sua vida. As coisas vão fluindo, vão acontecendo e Deus vai te exaltando e você vai sendo abençoado. Quando o Senhor fala para mim assim: meu servo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor está mandando eu buscar, clamar de todo o meu coração, pedir, insistir, ter fé. E uma fé em Cristo. Olhar para o autor da minha fé é olhar para Jesus. A nossa fé tem que estar baseada em Jesus. Você vai se deparar no caminho por pessoas dizendo assim: eu tenho fé. Eu tenho fé nisso, fé naquilo. Não, nossa fé tem que estar baseada, firmada em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então Ele pode aumentar a sua fé. Quando os discípulos pedem para Jesus: aumenta a nossa fé, o Senhor disse: essa casta de demônios, essa opressão, esse problema difícil, esse monte, ele só sai através da campanha, do jejum, da oração. Campanha que eu falo não é você fazer 7 dias lá para as coisas mudar. É você ser firme ali no seu propósito, ficar firme naquilo que você quer, decidido. O Senhor Jesus, mais para frente, contou uma parábola de uma mulher que tinha ali um problema com seu adversário. Diz a Bíblia assim, que ela tinha uma questão para ser resolvida, precisava de um juiz. E naquela cidade havia um juiz, e a Bíblia diz que Jesus, contando em sua parábola, que aquele juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele não temia a Deus nem respeitava os homens. Só que aquela mulher, todos os dias, incessantemente, todos os dias, ia lá, batia na porta, pedindo clemência, pedindo: atenda o meu chamado, atenda a minha necessidade, contra o meu adversário. E a Bíblia diz que o próprio juiz, iníquo, aquele juiz que era mau,
disse: toda a vida eu não temo a Deus e nem respeito o homem, mas esta mulher, ela está me incomodando, vou atender o seu pedido. Aí Jesus disse: se um juiz que é iníquo, um homem mau, que não respeitava os homens, não temia a Deus, atendeu aquela viúva, o que não fará o Senhor teu Deus quando você clamar a Ele? O que o Senhor não fará por você quando você pedir para Ele? Então fé é isso. Aquela mulher teve a fé de todos os dias ela bater, insistir, clamar na porta, pedir um socorro. Muitas pessoas começam a sua intimidade com Deus e começam a descer na madrugada. A Bíblia fala que aquele que clamar de madrugada, esse me encontrará, esse me achará. De madrugada parece que a fila é menor. Muitas pessoas estão dormindo e você está ali na sua calada, ali falando com Deus: Senhor, preciso, Senhor. A sua fé tem que se mover. Você tem que mover a sua fé. Dentro de você, você tem que acreditar, você tem que insistir que tudo vai dar certo na sua vida. Pessoa desmotivada, pessoa que não acredita no seu potencial, você não acredita em si mesmo, você tem que pedir, como aqueles discípulos pediu, e não é feio. Senhor, aumenta a minha fé. Porque chega um momento que a situação está tão trágica, tão assim, difícil, que nós deixamos de acreditar. É normal do ser humano. Parece que Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não olha minhas lutas, não vê o que eu estou passando, as pessoas não me compreendem, você começa a se julgar inferior, se julgar incapaz, que você não vai vencer. Mas Jesus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você tem que acreditar que aquilo vai se concretizar sobre a sua vida. O Senhor é o maior interessado em mudar a sua história. Quando aqueles discípulos pediram para Jesus: aumenta a minha fé, Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para esse monte: transporte para o outro lado, esse monte será transportado. Então, o monte, ele simboliza o problema. O salmista Davi diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro virá de Deus. Só que você tem que elevar os seus olhos para quem? Olhar para quem? Dirigir a sua oração a quem? Qual é a pessoa que vai poder te socorrer nesse momento difícil que você está atravessando? Jesus, o autor e consumador da vossa fé. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? E ele mesmo fala na sequência: o meu socorro vem do Senhor. Então, ou seja, o teu socorro vem de Deus, vem do Senhor Jesus. Coloque no altar, clame a Ele, põe nas mãos do Senhor, que tudo se fará novo sobre a sua vida. Então, quando o Senhor fala: se você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão, a melhor semente que existe. Mas quando ela é semeada, que ela morre, ela nasce, é uma das grandes árvores. Pelo tamanho da semente, ela se torna grande. Então, o que eu quero dizer para você é que pode ser que para você a sua fé pequena, o tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. O apóstolo Paulo diz, uma carta, até eu ressaltei na igreja, na ministração que eu fiz nesta campanha de quarta-feira, lá na nossa igreja Casa de Davi, eu falei, o apóstolo Paulo disse: ainda que se eu tivesse toda a fé capaz de mover montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Então, ainda que você tenha toda a fé, você tenha toda a certeza de vitória, mas a fé sem obra, ela é morta. Se Deus te conceder, se Deus te honrar, se Deus te abençoar, e você não saber distribuir, não saber honrar o que Deus te entregou, meu querido, você põe tudo a perder. Por isso, quando as bênçãos do Senhor vier sobre a sua vida, tenha certeza que o Senhor quer que você partilhe, contribua. Lembre daqueles que estão ao seu lado, daquelas pessoas que precisam da sua ajuda. Amém? Que Deus te abençoe. Anda pela fé, não por vista, porque o justo
viverá pela fé.